Olá! Você já leu o regulamento do seu plano de previdência complementar? Seja ele de uma entidade fechada de previdência, como a Elos, ou de um banco na modalidade PGBL ou VGBL? Além de ser um documento extenso, é cheio de termos técnicos, o que geralmente afasta as pessoas dessa leitura. De qualquer forma, o ideal é conhecermos as regras do produto que estamos contratando. Inclusive, alguns itens do regulamento podem ser decisivos pela escolha de um produto em detrimento de outro. Ou, no mínimo, para estarmos cientes das taxas e carências que teremos que cumprir. Além do regulamento, que é o próprio contrato nesse caso, é importante conhecermos as leis que regram este produto aqui em nosso país. Por exemplo, você sabe se a previdência complementar entra em inventário ou na partilha de bens em caso de divórcio? Para tratar desse tema, estamos hoje aqui na mesa do Elos Entre Nós com o nosso consultor financeiro, nosso parceiro de longa data, Jurandir Cel. Seja bem-vindo ao nosso episódio. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Estamos também com o time jurídico da Elos, Kátia, Zeferino e Igor. Pela primeira vez aqui nessa mesa, né? Então vamos tratar de um tema aqui um pouco mais polêmico. A gente precisou estar com o time completo aqui para a gente discutir aqui algumas questões bem importantes. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Kátia, aqui fiquei nervosa, a gente já estava comentando antes, né? Aqui com o time jurídico, é um tema que a gente não está muito confortável, né, Jurandir? Advogado. Mas vamos lá, até esqueci, Kátia, de te apresentar 15 anos de experiência na área do direito previdenciário, né? Já na Elos, há quanto tempo, Kátia, na Elos? 3 anos. 3 anos conosco, mas já bastante experiência aí nessa área, né? O Igor também há 15 anos na Elos, mais de 20 anos de experiência, né, no segmento de previdência complementar. Inclusive, ele publicou um artigo que foi um dos motivadores, né, da gente estar aqui hoje conversando sobre isso, na coletânea da ABRAP, né, da Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar, sobre planejamento sucessório e a livre indicação de beneficiários de previdência complementar. É isso, né? É isso. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito bom a gente ter esse bate-papo sobre um assunto de muita relevância, muito bom. Eu espero ter, com a minha experiência, conseguir compartilhar algum desses conhecimentos. Espero poder atender às expectativas de todos. E aí são mais de 20 anos de profissão de sistema, né? Já passei por Previnorte, por Vivest, 15 anos na Elos, e me orgulho muito de ter participado, sendo coordenador por mais de 5 anos da Comissão Jurídica Sul, da ABRAP, e do Colégio de Coordenadores, que me proporcionou não só publicar esse artigo que você citou, como outros em revistas especializadas de Previdência. Prazer estar com vocês hoje aqui. Legal, parabéns, time de peso hoje aqui. A gente vai começar um pouquinho mais de leve, né? Não vamos direto para os assuntos polêmicos. Acho que vamos começar discutindo os principais pontos de atenção, né, do contrato previdenciário, né? Na hora que a gente está olhando o produto que a gente vai comprar, né? O que a gente tem que prestar atenção no regulamento. Como eu mencionei ali na abertura, são documentos extensos, numa linguagem técnica. Geralmente a gente não lê, a gente vai lá e só assina, faz adesão. Né? Mas assim, tudo bem, vamos supor que eu não tenha que ler tudo, mas quais os pontos principais de atenção, Jurandir? Bom, primeiro eu acho que é bom ler. Com certeza. Né? Com certeza. Mas, nos planos abertos, nós precisamos pensar se vamos aderir a um PGBL ou um VGBL. O PGBL são para aquelas pessoas que pagam o imposto de renda pelo formulário completo. Nos planos fechados, como é o caso da Elos, que originalmente eram as fundações de previdência privada, o que nós precisamos olhar? No seu princípio, nós tínhamos os planos de benefício definido, em que todos os recursos dos participantes eram alocados numa única grande caixa e que você garantia uma renda vitalícia aos participantes e aos seus beneficiários. Porém, existia o risco de você ter que fazer chamadas adicionais, porque todos os recursos ficavam em um único fundo, certo? Então, existia o risco previdenciário, que a gente chama, né? E os planos modernos, como o caso do Futurize e alguns outros planos, que são os planos de contribuição definida.
Então, cada participante ele tem lá os seus recursos no seu próprio nome sobre sua gestão. Então, olhar para esses pontos é importante. São produtos diferentes, São né? produtos bastante diferentes. Um segundo ponto muito importante é a gente olhar as taxas. Todos os planos vão cobrar alguma coisa. A taxa de administração e alguns cobram taxa de carregamento. Taxa de carregamento é uma taxa realmente que está caindo em desuso. A Elos, por exemplo, só trabalha com taxa de administração. Portanto, é muito importante prestar atenção na taxa de administração. Um outro ponto é o perfil de investimento. Então, nós precisamos olhar para cada pessoa, qual é o seu perfil, qual é o seu momento de vida. Se ela é mais jovem, ela pode correr mais riscos, está mais próximo da aposentadoria, menos riscos. Por isso é importante, né, que se você responda ao questionário de perfil corretamente para você ser orientado a ser levado a escolher um perfil adequado a você. E principalmente não ficar mudando todas as horas, porque normalmente as pessoas mudam no momento errado. E, finalmente, a questão da tributação. E nós temos os regimes progressivos e regressivos. Até o ano passado, você precisava fazer a opção pelo progressivo ou pelo regressivo, que é uma coisa relativamente complicada, no momento da adesão. Houve uma mudança da legislação e essa legislação permite hoje que você faça essa escolha lá no momento da retirada. Porém, ainda faltam, e aí vamos recorrer ao nosso time jurídico, algumas regulamentações da Receita Federal e algumas pessoas que vêm tentando mudar de regime vêm ainda sendo aconselhadas a esperar um pouco mais, né? Então, isso é importante, é um grande avanço da legislação a gente permitir que as pessoas escolham pelos regimes lá no momento do resgate. Era um dos pontos mais complicados no momento da adesão de explicar para o novo participante, orientar sobre essa escolha. A gente inclusive fez um vídeo juntos, né? Mas depende muito do que vai acontecer no decorrer da vida, renda futura. Até porque naquele artigo que nós fizemos eu calculei lá 5.046, quer dizer, isso hoje, até se você for ter essa renda futura, né, o regime progressivo vale a pena, o regressivo é aconselhável, você fica mais de 10 anos. Então, muitas vezes, quando você começa, você acha, eu não vou ter essa renda, depois isso muda lá na frente. Por isso que eu acho que foi um grande avanço essa permissão para você poder fazer essa escolha no momento do início da fruição dos benefícios. E se me permite fazer uma complementação aí, justamente essa indefinição do participante que ingressa no plano e tem pelo menos mais 20 anos de contribuição, para ele definir naquele momento da adesão, é muito futurologia. Porque enquanto um regime progressivo é em função do valor, a alíquota aumenta em função do valor, o outro reduz em função do tempo. Então, de fato, é muito complexo. Se você não ter uma visão do horizonte, qual seria o seu patrimônio no futuro para ele escolher isso agora? Graças a Deus, ou melhor, iluminaram alguns dos nossos legisladores para mudar a regra e permitir que na hora do momento que você vai se aposentar, você já tenha uma visão de como é que está teu patrimônio, tua situação financeira, já sabe até qual benefício você vai receber, poder optar por aquilo que é mais vantajoso no momento. E era uma regra guardada há muito tempo, né? Desde quando foi criada a Lei 11.053, já era guardada essa mudança. Foram mais de quase de uma década esperando isso. Exatamente. E complementando também o Igor e o Jurandir, ficava muito difícil a pessoa, né, para 30 anos, né, a fase de acumulação, ela decidir sem saber do futuro. E sem falar que hoje o tempo mudou, as pessoas antigamente entravam nos planos, ela ficava uma vida numa empresa, então, né, eu vou ficar nessa empresa 30 anos, 20 anos, então vou escolher o regressivo. Mas hoje as pessoas trocam de emprego, trocam de trabalho. É mais imprevisível ainda. Tem uma imprevisibilidade muito maior. Então, essa mudança da legislação de deixar a pessoa optar no momento que ela vai usufruir do recurso, foi muito importante. E aproveitando aí a fala do nosso time jurídico, Igor, do ponto de vista jurídico, quais podem ser as armadilhas no regulamento que a gente tem que ficar mais atento? Eu não diria armadilha, porque o regulamento, embora seja chato, longo, extenso, com muitas definições técnicas, está claro o que é os seus direitos e suas obrigações no plano. Eu diria que você teria que ter atenção. Aí tá. Infelizmente, talvez a gente tenha que ler. Ou passe para o seu advogado ler. Ou seja, o que você tem que observar quando você vai aderir a um plano? Seja um PGBL, um VGBL ou os planos que a Elos tem hoje, né?
você tem que ver quais são os requisitos e as carências que você precisa cumprir para poder se tornar elegível ao benefício. Porque todo mundo contrata o plano de previdência pensando no futuro em gozar dos valores. Então, primeira coisa, ele tem que saber assim, eu tenho uma idade mínima para poder me aposentar? Eu tenho um prazo mínimo de contribuição para poder exercer o meu direito de receber o meu benefício? Eu tenho, em alguns casos, em alguns regulamentos, eu preciso estar aposentado pelo regime de previdência social para entrar em gozo de benefício complementar? Isso tem muito em planos BDs, né? Eu preciso perder o vínculo empregatício para poder entrar em gozo do benefício complementar? Né, nos planos patrocinados, isso é quase que uma condição, né? Então, além daquilo que o Jurandir colocou muito bem, as taxas de administração podem fazer uma diferença absurda. Basta a gente comparar um plano de uma entidade aberta com um plano de entidade fechada, até porque uma tem fins lucrativos e outra não, as taxas são muito discrepantes. Então, isso, ao longo de muitos anos acumulados, vai fazer uma diferença no valor do seu benefício. Então, é um ponto muito importante. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que justamente o participante tem que entender o que ele está contratando. Ele está contratando um benefício de prazo certo ou por prazo de renda vitalícia. Porque se ele estiver contratando um benefício com prazo de renda vitalícia, é muito importante que ele entenda ou conheça qual é a tábua de longevidade que o plano vai usar. Parece um assunto de atuário. Eu vou até pedir licença para os atuários aqui, que eu vou tentar simplificar um conceito muito complexo. Só rapidinho, existem PGBLs que têm essa opção? Sim, porque justamente quando você contrata um plano, você está acumulando um saldo. E quando você vai querer se aposentar, você muitas vezes tem a oferta de você contratar um benefício vitalício com aquele saldo que você acumulou. É como se você entregasse tudo aquele valor que você tem ao banco ou ao plano, e ele te garantisse um benefício vitalício pelo período e que ele estima a sua morte, que é aí que vem a tal da tábua de longevidade. Então, se a tábua de longevidade que ele usar considera que a tua sobrevida depois do momento da aposentadoria for de mais 30 anos, você vai ter um valor de benefício. Se ele considera, por exemplo, usa uma tábua até 2000 ou até 2000 agravada, é como se ele considerasse que você, depois de 60 anos aposentado, você ainda viveria mais 60 anos. Então, ou seja, ele vai diluir todo aquele teu saldo com a previsão de te pagar em 60 anos e não em 30. Então, o teu benefício vai mudar muito. Tá? E também aquela questão se o benefício vai reverter em pensão ou não, porque você pode contratar um benefício só para você. Se você morrer, mesmo que você tenha esposa ou filhos menores, não reverteria em pensão. Então, esse é um fator muito importante para que seja analisado pelo participante que for contratar. E, obviamente, em planos BDs, a própria tábua de longevidade é considerada para efeito de cálculo da tua contribuição, porque diferente dos planos de contribuição definida, que você acumula um saldo e gasta depois, o plano de benefício definido, quem define o que você vai contribuir é o atuário, e ele usa justamente a taxa de longevidade e a crescida de outros fatores, principalmente rentabilidade, para poder calcular qual é o valor que você tem que contribuir para poder ter o benefício assegurado vitalício lá na frente. Tá? Entendi, é bastante coisa para prestar atenção, né? Não dá para deixar de ler mesmo o regulamento. Para traduzir um pouco, né, para o leigo, os planos de benefício definido é como se você pegasse os recursos dos contribuintes e colocasse todos dentro de uma grande piscina. Isso. E aí, quando ele se aposenta, você coloca uma torneirinha lá. Se tiver muita torneira saindo e pouco entrando, vai acabar antes. Por isso que o atuário precisa estar sempre trabalhando, né, eventualmente fazendo chamadas já nos planos de contribuição definida. É como se cada um tivesse a sua própria piscina. Você vai enchendo e um dia que você disser, olha, agora eu acho que eu posso colocar a torneirinha aqui, eu vou aumentar, vou aproveitar. Ou percentual. vou gastando à medida que o tempo passa, ou vou contratar, por exemplo, um plano vitalício reversível ao beneficiário, um plano temporário, né? Esse você vai fazer essas escolhas lá dentro do teu recurso. Sim. Então eu acho que foi um grande progresso a mudança dos planos BD para os planos CD, né? Você tira o risco que é dividido entre todos para cada um. Sim, traz uma responsabilidade individual maior por formar aquela reserva, né, de acordo com a expectativa lá de renda futura, mas tira esse risco. E aí você é responsável por aquilo que você gasta. Se você quiser receber um benefício alto, você sabe que a tua piscina pode esvaziar mais rápido. Mais rápido, né? Exatamente. Justamente. Exatamente.
Kátia, a gente falando aqui muito, né, das carências para receber benefício, as formas de receber essa renda lá no futuro, mas a gente recebe também muitas perguntas do pessoal que está entrando na Previdência, que é um contrato longo, né? Pensa, vou ficar 30, 40 ou 20 anos ali, né, com uma relação longa, né, com a entidade. E muitos perguntam quais são os direitos de saída, né? Perdi o vínculo empregatício, ou, né... Não sei, tem outra possibilidade no mercado, enfim, quais são essa flexibilidade? Muita gente tem medo de entrar e ficar ali engessado, não, como é que eu saio disso aqui, né, se eu precisar? E se eu tiver uma emergência, se eu precisar, né? Então, muito se pergunta em relação à portabilidade também entre planos, né, que é um direito que foi garantido com a publicação da Lei Complementar número 109, de 2001, né? Mas a gente quer entender um pouco mais, né? O que pode, o que não pode, quais são os entraves, né? Porque ela deu esse direito, mas o que realmente é possível e no que mais a gente tem que prestar atenção nesses direitos de saída? Claro. Quanto à portabilidade, a Lei 109 previu e também ela está prevista em outras regulamentações, CNPC 50 de 2022 e também na Resolução Previc 23 de 2023. Mas essas normativas, elas são mais regras gerais sobre a portabilidade, fala sobre a carência, que é o que precisa se prestar muita atenção, portabilidade. A portabilidade nada mais é do que portar o teu recurso de uma entidade para outra, tanto aberta quanto fechada. Só que a legislação permite até 3 anos de carência. Mas é regra geral. O restante das regras vão ser definidas no regulamento. Olha lá a importância de voltar a conhecer o teu regulamento. Então, quando você for contratar, geralmente, quando você vai fazer um plano de previdência, é a longo prazo. Mas pode acontecer alguma coisa. Em planos patrocinados, você perdeu o vínculo com o patrocinador. Você entrar em outra empresa que tem um outro plano, né? Você querer portar esses recursos. Então, uma característica muito grande para a portabilidade é a carência. A legislação permite até 3 anos, aí vai do regulamento do plano. Então, o máximo é 3 anos. Tem plano que não tem carência de 1 ano, de 2. Então, você tem que... tenho que ficar 3 anos para portar o meu recurso, ou 1 ano. Então, isso é muito importante. Entendi. Né? E a portabilidade, ela dá direito a portar todo o recurso para outra entidade sem nenhum custo. Sem nenhum custo, mas depende do plano. O plano BD é só a reserva de poupança do participante. A parte patrocinadora não vai. O plano CD, em via de regra, vai às 2 partes. Ah, perfeito. Esse é um ponto de atenção. Mas também falando em saída. Lógico que a gente lá, elas não quer isso, nem a portabilidade, nem o resgate. Isso. Mas também falando em saída, a gente tem a possibilidade do resgate. Isso. Né? E também, como disse a Kátia, é importante que seja observado quais são as regras do próprio regulamento, porque cada regulamento estabelece as suas normativas. Existem regulamentos, no caso da Elos, em eventual de resgate, o participante pode levar uma parte do patrocinador, mas não tudo. E isso depende de quanto tempo ele acumula o recurso. Né? Agora, antes de pensar em sair, né, aos nossos participantes, venham conversar com a Elos. Em vez de sair ou portar, tragam seu recurso para o próprio Futurize ou outras coisas que são mais flexíveis. Os nossos planos de contribuição definida são muito bons, mas eles têm uma carência um pouco maior, né? Então, o Futurize já é mais flexível do que a gente tem hoje, até porque o Futurize você consegue aposentar 45 anos. Isso, exatamente. 45 anos. Eu não recomendo ninguém aposentar 45 anos, mas se for uma necessidade... Isso. Tem o benefício temporário também, né? Se for necessário. Ele é um produto mais flexível e por isso a gente está tendo tanta dúvida de portabilidade, mas é boa, tá? É o pessoal querendo trazer de outra instituição pra gente, né? E aí querendo entender os direitos. E aí, claro, ele tem que entender o regulamento dele lá, né? Na entidade de origem ou na instituição financeira. É a carência que disse a Kátia. Quanto tempo ele pode tirar o dinheiro de lá? Se ele acumulou durante 1 ano e a carência de 3, ele tem que esperar mais 2. Ele vai ter que esperar. E complementando também, planos patrocinados, geralmente tem que ter a cessação do vínculo empregatício. Isso. Né? No plano patrocinado, isso é extremamente importante. Perfeito. Bom, boas explicações. A gente vai encerrar agora esse bloco. Eu sei que a grande dúvida aí, que inclusive chegou, né, no quadro Pergunte ao Jura, o que motivou a gente estar aqui também, né? Que a gente, vamos ter que recorrer aí ao time jurídico, porque tem questões muito difíceis muito polêmicas, assim, que tem algumas questões que não é uma ciência exata, né? É isso ou não é isso, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui a Kátia e o Igor. Por isso que é importante as pessoas entenderem que o time jurídico delas está sempre à disposição dos participantes para tirar dúvidas. Muito bem lembrado. Né? Muitas vezes você precisa olhar cada caso de forma particular. Exatamente. Perfeito.
E a gente está lá à disposição mesmo. A gente atende o participante até muitas vezes em consulta particular. Isso, já vi, eu tô lá na sala do lado, eu já vi, já presenciei. Participantes. Essa é uma das diferenças, né, de um plano fechado como a Elos, em que existe essa relação de longo prazo, e até porque é uma instituição sem fins lucrativos, né, que é muito diferente de você contratar em um banco de rede, né? Você tem uma entidade ali que não tem essa ligação de tão longo prazo. E banco geralmente você é um número, né? Na Elos você é um nome. Lá as pessoas muitas vezes conhecem as pessoas pelo nome. E aí tem a liberdade de conversar com todo o time e a casa está sempre aberta. E a gente acabou de gravar um podcast sobre processo eleitoral. Inclusive, os participantes podem ser candidatos e participar da governança da Elos, né? Então, isso é um diferencial que a gente vem falando há algum tempo, assim. E estamos em processo eleitoral, inclusive, né? Sim. Isso. Então, vamos encerrar aqui o primeiro bloco. E no segundo bloco, a gente vem, sim, com um tema que eu falei na abertura, né? Se a Previdência Complementar entra em inventário ou em partilha de divórcio. Até logo. Bom, voltando aqui para a nossa discussão, que aqui no intervalo já ficou quente. A gente viu que tem bastante tema aqui para a gente trazer aqui para a mesa. Vamos começar devagarinho, né? Não vamos lá para aquele que eu falei. Aquele eu vou deixar por último, para aguentar o pessoal até o final. Mais polêmico vai ficar pro final. Vai ficar pro final. Jurandir, pode explicar para a gente, de forma simples, né? O que é planejamento patrimonial e sucessório e como ele se aplica aos planos de previdência complementar? Bom, planejamento patrimonial é você pensar como que você vai construir teu patrimônio ao longo da vida. Então, você vai tomar decisões. O que eu vou fazer? Vou construir uma casa super grande? Vou levar um estilo de vida glamouroso? Vou viajar constantemente? Tudo bem, você pode estar tranquilo no dia a dia. E você lá no futuro? Quem que vai te sustentar lá no futuro? Filhos? O governo? Os parentes? Então, planejamento patrimonial é você pensar na construção do teu patrimônio presente e no teu patrimônio futuro. Eu costumo dizer que nesta fase a gente aconselha muitas pessoas fazerem um seguro de vida se tem filhos pequenos, mas você está se protegendo do risco de morte. Quando a gente tem filhos pequenos, o risco é morrer. Quando chega já na minha fase, eu passo a ter um risco de vida, o risco de viver muito. E como a gente sabe, os boomers eles têm mais medo de que eles sobrevivam ao fim do seu dinheiro do da própria morte. Portanto, aí então entra esse planejamento sucessório, você pensar de como que você vai viver após você cessar de ter renda e, eventualmente, você pensar, né, será que eu vou transformar todos os meus bens numa renda vitalícia e aí eu não vou legar às pessoas, ou eu tenho interesse em legar aos meus descendentes ou eventualmente até mesmo ascendentes, né? Então, o planejamento sucessório é você pensar, a rigor seria só após a tua morte, mas eu costumo dizer que o planejamento sucessório também envolve você pensar em como você vai se sustentar após o fim, o cessar do trabalho. Muita gente diz assim, olha, eu vou aqui como era no passado, quer dizer, se você olhar durante toda a época agrária, como é que funcionava a aposentadoria? Os pais tentavam legar alguma coisa aos filhos, né, uma herança, e os filhos assumiam um compromisso tácito de cuidar dos pais, inclusive financeiramente, se eles vivessem muito. Como poucas pessoas viviam muito tempo e você tinha muitos filhos, era relativamente fácil. Agora, hoje que a gente tem poucos filhos e vive muito, então nós precisamos pensar, né, em não legar aos nossos descendentes um peso de nos sustentar no futuro. Por isso eu gosto de colocar que esse planejamento sucessório também é você pensar, né, em como que você vai se sustentar e, eventualmente, se você vier a falecer, quer dizer, todos nós um dia vamos falecer. Então, como que eu vou legar aquilo que sobrou? Como é que a previdência complementar pode ser um instrumento, né, que ajude nesse planejamento? Bom, a previdência complementar ela tem uma série de vantagens, entre elas, se você agir de forma correta, e aí eu acho que os nossos advogados podem falar,
se você não tentar fraudar, por exemplo, você tem uma transmissão muito rápida. Então, por exemplo, se eu falecer, eu posso legar parte disso a um filho menor de idade, eventualmente a um filho que tenha necessidades especiais ou eventualmente a própria esposa, desde que você haja corretamente respeitando lá as partes da legítima, né? Então, aproveitando esse gancho, pergunto, né, ou para o Igor ou para a Kati, como é que a gente pode usar esse planejamento sucessório através da Previdência Complementar, né, usando o produto Previdência Complementar, como melhor opção de tributação, para evitar custos adicionais? Como é que isso pode... Tá fácil isso daí. Vamos lá. Bom, primeiro, vamos só pensar lá no custo do advogado, né? Se você constituiu o seu patrimônio, deixou imóveis, deixou ações, bens. Quando você vier a falecer, alguém vai legar, os seus herdeiros diretos, você vai ter um custo com um inventário. Você vai ter um custo de imposto de bens de transmissão causa-mortes. Se você, ao invés de caminhar por essa via, optar, não todo o seu patrimônio, obviamente, né? Dentro do princípio do que o produto é voltado para você ter uma renda futura, sim, sem abrir mão de todo o seu patrimônio que já existe. Você tem não só um diferimento fiscal, como o Jurandir já falou, que eu posso deduzir do meu imposto de renda, essas contribuições que eu faço, mas também eu tenho a facilidade quando deixar esse bem, esse patrimônio da Previdência para os meus beneficiários, ele é desburocrático, ou seja, ele recebe com liquidez imediata. Não tem que ficar vendendo um bem para poder fazer isso, não tem manutenção. Ele recebe, praticamente, deu a entrada lá, o beneficiário recebe na hora, né, no mês seguinte. Então, uma vantagem muito importante para ele, ele consegue se organizar, ou seja, deixar esse legado para quem ele quer deixar, inclusive em percentuais diferentes, né? Ele não precisa seguir metade para um, metade para outro, ele pode distinguir, porque ele não é herança, ele não entra na minha ação, vai ser a discussão mais à frente, mas é essa forma que ele tem, é a desburocratização, a liquidez e justamente ele ter diminuição de custo, porque advogado custa caro, né? Eu até tenho um exemplo na minha família de que o meu bisavô, ele tinha deixado um imóvel para cada um, mas antes de morrer, ele passou os imóveis para todos os filhos e netos, né? E com o usufruto dele, porque quando ele morresse não tinha que passar por advogado, já estava no nome de cada um, pronto. E assim, ninguém ia brigar, porque ele que escolheu, você fica com esse, não tem briga. Então, gera até uma harmonia na família. Então, é bem interessante. Esse é exatamente uma parte, né? Um exemplo bem importante de planejamento sucessório. Em vida, ele decidiu que cada um ficava e como é que ia ser menos burocrático. Isso, e não pagou com o advogado, porque se tivesse passar 9 imóveis para o advogado, uma parte de cada um ele ia cobrar. Sim, não tô militando contra a nossa aqui da nossa classe, porque a gente também, né, precisa sustentar. Mas o custo é alto. Fora falar todos os impostos, né? O Brasil, o país dos impostos. Sim, o custo de um inventário com advogados, custos, né, um inventário judicial ou no cartório, mas no cartório não pode ter nenhuma briga, né? Tem que ser tudo consensual para ser feito em cartório. É um pouquinho mais em conta, mas mesmo assim existem vários custos. Então, o que, né, a Previdência deixa você, dependendo do plano, escolher os seus dependentes, né? No caso do plano CD, você pode ter uma livre escolha. Então, fica mais em conta, né? O caso que o Igor citou, a pessoa faz o planejamento dela, não tenta diminuir, né, as taxas, transmissão, imposto. Agora, se me permite, só para a gente polemizar um pouco sobre essa questão, é uma preocupação que talvez aqui a gente possa falar para todo o sistema e para os nossos legisladores, que é a questão da reforma tributária. Não sei se o pessoal tem acompanhado, os projetos de lei para a regulamentação da reforma tributária são terríveis para o sistema de previdência complementar. Terríveis. Já está se aventando no PLP 108, né? 108 de 2024, em criar imposto de transmissão causa-mortes para previdência complementar. Ou seja, a gente sabe que tem um trabalho da BRAP, todo o segmento, para tentar convencer o Poder Legislativo, quem está regulamentando a matéria, que não há transmissão de bens, é uma outra relação jurídica.
Então, a gente espera que tenha bom senso do próprio legislativo, não com a senha arrecadatória, que a gente já tem bastante imposto para cobrar, se isso for levado adiante, a gente vai ter um problema para o nosso produto. Né? Porque algumas das vantagens que tem, vai deixar de ter, porque vai ter que pagar imposto como qualquer outro ativo, outro bem de transmissão. Então, é algo que a gente se preocupa e tem trabalhado muito nisso. É um foco da BRAP e de todo o segmento para buscar um entendimento melhor do Poder Legislativo. Eu vejo um outro ponto muito importante dos planos de previdência é agilidade, né? Que você falou isso. Porque eu que trabalhei já bastante com planejamento financeiro, muitas vezes você tem lá alguém que morreu, deixou uma quantidade enorme de bens, né? Só que os bens normalmente são bens imóveis, e aí você precisa bancar as custas de transmissão e eventualmente o cônjuge sobrevivente ou mesmo os filhos acabam passando por momentos de muita dificuldade. Depois do estresse de perder um ente querido, ainda ficam com dificuldade de movimentar o patrimônio legado. E diante dessa dificuldade, ele acaba vendendo o bem para um valor mais baixo porque ele precisa do dinheiro, né? Ou seja, tá lá o imóvel, o carro, ele... E ainda é importante a gente pensar que nem todos os inventários são amigáveis. A grande maioria não é. E outra coisa, nós precisamos repensar na nova estrutura da sociedade. É cada vez mais comum que as pessoas tenham mais de um casamento, filhos de mais de um casamento, e tudo isso acaba colocando eventualmente, não que todos possam ter, mesmo às vezes irmãos que se criaram juntos acabam, né, tendo problema. Eu já acompanhei casos escabrosos, mas é importante a gente entender o valor da liquidez do plano. O valor da liquidez do plano, que no momento de dor é muito importante. É muito importante, justamente. Pegando bem esse gancho da escolha dos beneficiários, que inclusive foi, né, tema do seu artigo que a gente comentou lá no início, né? O que significa essa livre indicação de beneficiários nos planos de previdência? E quais as principais vantagens, né, para quem está contratando um plano de previdência, ter essa livre escolha? Então, a livre indicação, que não é absoluta, tá? Porque no direito não é uma ciência exata. Mas, via de regra, o participante ele pode livremente escolher quem ele quiser para ser o seu beneficiário no plano de previdência, em especial nos planos de contribuição definida. Eu vou deixar depois a Cátia complementar, porque o plano de benefício definido tem um pouco mais de restrição. Mas os planos de contribuição definida, pela natureza do produto, que, volto a dizer, não é herança e não é passível de imiação, o participante pode indicar qualquer uma das pessoas que sejam próximas. Ele pode indicar desde os seus herdeiros diretos, a sua esposa, mas ele também pode indicar uma terceira pessoa, um tio, uma prima ou alguém, um terceiro. Pode não ser da família? Pode não ser da família. Ele tem a liberdade de indicar quem ele quiser, né? Porque a gente está falando de o viés do plano de previdência, quando a gente está falando de morte, tá? Porque a livre indicação dos beneficiários é o evento morte, né? Vai deixar para alguém. Ele não é considerado também, ele tem um viés securitário. Ele é viés securitário. E não é uma transmissão de um direito que eu já tinha. É um direito que nasce novo. É uma outra relação jurídica. Então, é por isso que permite a permissão legal, até com o dispositivo do Código Civil, que permite a ele indicar quem ele quiser, né? Lógico, aí a gente fala dentro de uma lógica normal. Eu não poderia fazer uma fraude. Eu pego todo o meu recurso, aplico num bem, num plano de previdência, vendo tudo e tenho um filho, uma mulher, 2 filhos e passo aquele bem para, ou melhor, indico como beneficiário uma terceira pessoa. Aí está caracterizado uma fraude. Então não é isso, a gente está falando do produto em si, do princípio como um produto voltado para a sua renda que pode ser convertido em benefício. Então é essa a ideia de livre indicação. Mas, como eu disse, não é absoluto, principalmente nos planos BDs. Inclusive com um percentual de rateio também diferente. Por exemplo, eu, no meu caso, eu espero, né, não acontecer, mas como diz o direito, todo mundo vai morrer. No meu caso, eu tenho 2 filhos e uma esposa, eu deixei percentuais diferentes, né? A esposa e os filhos, eu não coloquei 33 para cada um.
ter diferente. O que não vai gerar nenhum, pela segurança que tenho, não vai gerar nenhum problema, mesmo que eles venham brigar. O que eu espero que não aconteça. Tati, aí o Igor inclusive citou que tem regras diferentes para BDs e CDs. Como a gente tem uma parte grande aí dos nossos participantes em planos BDs, acho que vale essa explicação, essa diferenciação, né? Com certeza, Vivian. Os planos são diferentes, têm regras diferentes. Então, como o Igor falou, não é absoluta essa livre escolha. No plano BD, os planos BD eles foram criados há mais tempo, então com uma regra diferente. Por eles terem uma característica solidária e mutualista, onde, como o Jurandir explicou, vai todo o recurso para uma piscina só e todo mundo coloca as torneirinhas ali, ele é moldado na lei 6.435 de 77. Então, pegando as regras da Previdência Social, a maioria dos regulamentos dos planos BDs usam as regras da Previdência Social, ou seja, a escolha no plano BD fica mais limitada a cônjuge, filhos menores ou filhos inválidos com necessidades especiais. E a mesma escolha que está lá no INSS é a que vem para o BD, ou não? Via de regra porque como disse a Kátia, é quase que um espelho. Os planos BDs no Brasil são quase que um espelho das regras do regime geral de previdência complementar social. Tanto que geralmente os planos BDs, a pessoa precisa, ao se aposentar, ela tem que aposentar no regime social, na previdência social, para se aposentar no plano BD. E tanto ela tem que ter a pensão concedida no regime geral para ter a pensão concedida no plano BD. Então, ele é bem, como o Igor falou, ele é um espelho. Então, geralmente, é os mesmos, quem for reconhecido na Previdência Social é reconhecido no plano de previdência complementar. O participante vai lá, inscreve, mas o benefício só vai ser concedido se for concedido no regime geral. Entendi. Então, nessa escolha dos beneficiários são completamente diferentes, né? É importante ter essa ciência. E, inclusive, o Poder Judiciário, nesse sentido, em planos BDs, ele reconhece, mesmo que não haja indicação de alguém que é dependente econômico, ele reconhece que há necessidade do plano pagar, né? Então, se você deixou de indicar, né, na sua inscrição um dos filhos, ele vai, com certeza, se indo ao Judiciário, ele vai ter direito a receber. Porque, como diz o Judiciário, não perde o caráter social do benefício por ser complementar. Porque ele complementa a renda do regime geral. Então, é muito atrelado até por força da Lei 108. Os planos são patrocinados por entes estatais, né, dos servidores públicos, tem expressa disposição na lei, o artigo 3º, se não me engano, de que é condição para se aposentar, estar aposentado pelo regime geral, ou ter reconhecido o vínculo de dependência para poder fazer jus. Então, os BDs são mais travados, né, diferente dos CDs. Os CDs é mais flexível. Mais moderno, né? Mais moderno, isso. E o nosso Futurize, ele segue essa regra moderna, né? O Futurize é bem dinâmico. Nós temos alguns participantes nossos, inclusive assistidos dos planos BDs, que têm feito o Futurize exatamente por essa flexibilidade, para colocar um outro recurso, indicar outros beneficiários, né? Ele tem sido um produto, uma alternativa, né? Até para quem está no BD, para ter mais escolha, uma livre escolha, né? Isso, eu acho. O Futurize, o CD, né? O Elos Prev também são planos CD, então são mais flexíveis. Então, ele pode, né? A participante não precisa ser parente, ter dependência econômica. Ele pode ter a livre escolha do dependente. Pode ser um terceiro, não exige essa, né? Agora, é importante que esteja lá escrito, né? Não adianta na cabeça da pessoa, porque a gente tem muito isso das pessoas que não escolhem, não colocam lá os beneficiários, né? Tem que estar lá escrito. Assim, muito importante para todos os participantes que estão aqui nos vendo, nos escutando, que ele faça, né, a indicação dos seus beneficiários, tanto no plano BD como no plano CD, qualquer do seu plano, que você faça a atualização dos seus dependentes, né? Esposa, filho. No caso dos BDs, filho com necessidades especiais também, no caso dos BDs. E no caso do CD, né, quem ele escolher, ter sua livre escolha, que o participante faça essa atualização no seu cadastro. Isso é importante que você falou, atualização, né? Se você falou aqui, imagina que você tem um filho lá de 8 anos e um filho de 20 anos. Então, é natural que você coloque um percentual maior para esse filho mais jovem. Mas o dia que esse filho também chegar lá aos 20 anos...
eventualmente você precisa ir lá e repensar, ajustar. Você não pode esquecer a escolha que você fez, né? De repente você colocar um percentual maior lá, se você tem um cônjuge que não trabalha. Então tudo isso, eu acho que as escolhas que a gente faz, elas não são eternas. A gente precisa estar constantemente olhando, como você colocou muito bem. Quer dizer, à medida que o tempo passa, você precisa repensar as escolhas que você fez no passado. Né? Perfeito. Bom, chegamos àquela pergunta fatídica, né? Pergunta que não quer calar. Que inclusive chegou no Pergunte ao Jura, né? De um seguidor nosso, né? Se o saldo de previdência complementar entra em inventário ou na partilha de bens em caso de divórcio. Inventário até a gente falou um pouco antes, né? Mas e na partilha de divórcio? Vamos retomar isso. Vamos por partes. Isso. Eu não vou dar uma de advogada aqui, eu não vou dizer que depende, tá? Eu vou me posicionar de forma objetiva. Mas a gente tem que fazer a ressalva. O direito não é ciência exata. Então, a cabeça do julgador depende, mas a gente vai trazer aqui o que é mais consolidado na jurisprudência, o que é uma segurança para quem está nos ouvindo. Vamos lá. Partilha de bens. Divórcio. Seja em comunhão parcial, seja em comunhão universal de bens. Vocês acham que entra na partilha ou não? O que vocês acham? Eu tenho essa conversa com a minha esposa. Depende de que lado a gente tá, né, Igor? Eu tenho essa conversa com a minha esposa várias vezes. Ela falou assim, quer dizer, então, que se a gente se separar, depois de todos esses anos de casado, todo o dinheiro que está lá acumulado nela é só seu? Eu falei, como assim? Né? Por que disso? Vamos tentar destrinchar. Primeiro, de comunhão parcial de bens. Está disposto na lei, no Código Civil, artigo 1659, inciso 7, que as pensões, os meios soldos, montepios e outras rendas assemelhadas não excluem, ou seja, eles excluem-se da comunhão de bens. Da mesma forma que na comunhão universal de bens, lá no seu artigo 16... Isso é Código Civil. Código Civil, 1668, diz que são excluídos da comunhão os bens referidos no inciso 5 e 7 do artigo 1659 que eu acabei de ler. Certo. Tá? E a previdência complementar é considerada essas rendas assemelhadas. Porque os outros termos antigos são da época de 1950. Sim, Montepio. Montepio, isso. Montepio nada mais do que o antigo fundo de pensão, tá? Eram os Montepios. Isso o meu avô, acho que o Jurandir conhece. Sim. Meu pai tinha, né? Enfim, então... foi um fracasso, né? Mas, enfim, o que acontece? Então, quando o participante, ele entra num plano, ele está caracterizado que é um bem personalíssimo, é um direito personalíssimo, é um direito dele, intuito persona no direito, tá? É para ele aquele benefício. E quando ele, justamente, há uma discussão que ainda, para os planos fechados, não existe. Enquanto ele está contribuindo, que a gente fala de diferimento, se esse dinheiro tem o caráter previdenciário. Porque quando eu contribuo para aquilo, ele está afetado por uma finalidade. Até porque nós que temos planos de previdência fechada, não dispomos desse dinheiro. Se eu quiser hoje, não tá aí, eu chego na ela e falo assim, olha, eu estou precisando de 200 mil reais, você pode me dar parte da minha reserva? Ela vai falar assim, não, mas o dinheiro é meu. Não, mas para que você tenha essa disponibilidade, você precisa cumprir alguns requisitos. Ou você tem que sair do seu empregador, né? É uma condição, né? Porque senão você não levanta. E você tem que cumprir as carências que são necessárias. Então, ao longo se você vier separar, aquele dinheiro que está o direito a entrada sucessivo ainda não se aperfeiçoou. E eu não tenho a liquidez, a disponibilidade daquele recurso. Então, não posso... E a esposa não tem direito a isso. Existe uma diferença de interpretação da própria jurisprudência em relação a planos abertos. Para os PGBLs e VGBLs. Ou seja, para planos abertos, a jurisprudência entende, principalmente o STJ, de que os recursos investidos em previdência, se e ainda em fase de acumulação, são meros investimentos. Porque ele tem liquidez, ele tem disponibilidade. Se eu quiser chegar num PGBL, eu levanto. Consegue resgatar. Isso, eu resgato. Então, essa diferenciação que é feita na jurisprudência, embora a lei matriz seja a mesma. Todos os dois são regidos pela Lei 109. Tá? Então, o próprio judiciário e a própria lei diz, olha, esses recursos não são comunicáveis. Né? Não é comunicável, porque não é bem do casal, é direito seu.
né? Mas se você tentar comparar com fundo de garantia, o fundo de garantia já é diferente. O fundo de garantia é comunicável, né? Ele entra na meação, ele é partilhável. Já a previdência complementar, não. Obviamente, como a gente disse, se for com intuito de fraude, o judiciário está atento. Mas, via de regra, não é partilhável. Não é partilhável. E aqui eu posso citar alguns exemplos de jurisprudência. Eu acho que o mais emblemático dele é um julgado do STJ, que era o ministro Vilas Boas Cuevas, de 2017. Que é o primeiro precedente do STJ dizendo isso. Que eles diferenciam o plano aberto do fechado, da finalidade de fins lucrativos, enfim, de toda a distinção entre os dois, para poder caminhar dizendo os planos de previdência fechados, ainda que seja na fase de acumulação, não são comunicáveis para efeito de meação. Não são. Tá? E aí, com relação ao momento em que ele está em gozo de benefício, isso está pacífico no judiciário. Não entra. Se eu estiver gozando do benefício e eu me separar, a minha esposa não tem direito a receber metade do meu benefício. Não tem. Tá? Então, aí tem discussões justamente que estudam, trabalharam algumas exceções. Há decisões também do judiciário que, por exemplo, o participante estava em gozo de benefício, teve uma retirada de patrocínio e ele acabou levantando o dinheiro todo, né? Então, ele levantou porque ele tinha lá, estava recebendo benefício em prazo certo, mas o patrocinador tirou o dinheiro e ele só teve uma opção de levantar o dinheiro todo. E nisso ele tinha separado 1 ano antes. E a esposa foi pedir a sobrepartilha e ela não ganhou, porque justamente o judiciário entendeu, olha, ele já estava em gozo de benefício, então ela não faz jus a isso. Né? E isso tem a doutrina, tem jurisprudência, da parte da meação é muito interessante. Mas, volto a dizer, há uma grande distinção quando se fala em planos abertos, VGBL e VGBL. Se o participante que comprou um desses planos estiver em fase de acumulação, eu tenho mais de que 95% de chances que ele vai ter que fazer a meação com a esposa se ele vier separar. E o nosso Futurize, como que entra ali? Então, o Futurize, embora ele seja flexível, né? Ele só tem a contribuição do participante. Também tem esse outro agravante, né? Os planos patrocinados, o fundo não é todo teu, né? Sim. Então não tem como dividir um dinheiro que não é meu, né? Isso. Mas o Futurize, que é contribuição individual, né? Só do participante, por ele estar no âmbito do segmento fechado, ele também segue a mesma lógica. Mas, como eu disse para vocês, há uma preocupação da minha parte, de alguns, que a flexibilização dos planos fechados, que para mim é uma evolução bom para todos, comece a gerar uma certa dúvida no Poder Judiciário para comparar um mero investimento. Porque o Futurize, em tese, eu também tenho liquidez imediata se eu quiser sair, né? Lógico, eu tenho os períodos de carência, como qualquer contrato tem, o próprio PGBL também tem. Se eu entrar no PGBL, muitas vezes eu tenho 90 dias para poder resgatar. O Futurize é um pouco mais, mas enfim, há um receio que possa vir a caminhar nesse sentido. Porque o judiciário, complementando aqui o Igor, nesse entendimento, ele está vendo a disponibilidade, a liquidez dos recursos, né? Ele está, como na Previdência Complementar Fechada, aqui no âmbito da Elos, né? Principalmente o plano patrocinado, eu tenho, o recurso é meu, mas ele não está disponível. Então, eu me separei... Eu não tenho recurso para dividir. Como é que eu posso dividir com o meu ex-marido? Eu nem tenho, mas no PGBL, no VGBL, como o Igor falou, daqui uns 90 dias eu posso, na fase de contribuição, de diferimento, eu posso sacar. Então, o judiciário entende como um investimento e não como por mais que sejam planos para previdência, no âmbito aberto, mas, está disponível. Então, está disponível, você vai dividir. E no caso do inventário, que a gente comentou um pouco antes, né? Então, eu tenho a livre escolha, né, dos beneficiários, Sim. Coloco lá 3, 4 pessoas, posso colocar gente que não é da minha família, enfim, tenho lá a livre escolha. Mas algum familiar pode discutir essa livre escolha, né, depois do falecimento ali do titular, e isso pode entrar em inventário? Qual é o risco? Vocês já viram isso acontecendo? Vou dar um exemplo do dinheiro do recurso previdenciário que entra em inventário, que é a exceção. Por exemplo, eu aderi ao plano e não nomeei nenhum beneficiário. Nenhum. Tá. Mas eu tenho filho, esposa, eu não nomeei ninguém. Morri. Na minha fase de diferimento. Esse dinheiro não pode ficar na entidade, porque a entidade não tem esse objetivo. Então, o dinheiro é de alguém. Como não há beneficiários, esse dinheiro entra na herança.
Sim. Tá? E vai para partilha. Isso, porque ele vai seguir, porque eu falo assim, o plano de previdência, ainda que tenha caráter previdenciário, ele tem um viés securitário. E aí a gente vai seguir o que diz lá o artigo 792 do Código Civil, né? Porque se não há nenhum beneficiário, ele segue a herança. Tanto é que nos próprios contratos de previdência, o da Elos, tem até uma cláusula de assim, se não houver beneficiário, a gente vai depositar como herança aos herdeiros legais. Né? Essa é uma situação em que esse recurso entra para efeito de herança, tá? Mas volto a dizer, o recurso tem caráter securitário. Então, pela própria artigo 792, eu até vou pegar aqui, vou ver se eu leio aqui, porque de cabeça eu não estou tão bom assim para me lembrar de tudo. Que diz no artigo 794, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito a dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. E aí tá, o que é o benefício de pensão? Nada mais é do que uma estipulação em favor de terceiros. Né? Eu estipulei um capital para pagar para alguém, depois de uma condição do evento morte, né? Que tem um viés de securitário. Então, não é um bem meu, nunca foi meu. Né? É uma relação jurídica diferente. A minha relação jurídica com a entidade enquanto vivo, eu estou contribuindo e estou recebendo benefício. É uma relação direta. A partir do momento em que a gente chama do benefício de pensão, benefício não programado, né? Ninguém está programado e ninguém contrata um plano de previdência para deixar para os outros, porque ele quer gozar do benefício. Então, o benefício não programado, ele é uma outra relação jurídica entre os beneficiários indicados e a entidade, que tem caráter securitário. Então, se o participante tem lá 3 filhos, e detalhe, nos planos CDs, diferentes dos BDs, a gente pode indicar filho maior, pode indicar qualquer um, né? Dependendo da idade. Se ele tem 3 filhos, ele nomeou 2, o terceiro vai se sentir prejudicado. Ele pode até ir ao judiciário, mas fatalmente ele não vai ganhar. Agora, diferente do que a gente estava comentando aqui nos bastidores, se eu tenho 3 filhos, eu faço um movimento para poder deixar, lapido todo o meu patrimônio, para deixar esse meu benefício de previdência para uma única pessoa, fraudando todos os meus herdeiros legais, aí já está caracterizado uma fraude. Sim. Né? Então, é por essas razões que a gente eu defendo muito, até no artigo que publiquei, que ele pode dispor desse patrimônio, né, dentro da norma, para qualquer pessoa. Isso não é herança. Tanto não é herança que não paga imposto de transmissão causa-mortes, porque não há uma transmissão de direitos, é uma nova relação. Então, eu não posso pagar um imposto ou considerar que é uma continuação de um direito ou de um patrimônio. É uma outra relação jurídica que gera esse direito ao benefício. Então, eu não vou dizer, como a gente disse, não é 100% de certeza, mas há discussões, principalmente em planos abertos. Planos abertos tem muita discussão sobre isso. Dessa questão de fraude legítima, né? Mas, via de regra, é respeitado o 794 do Código Civil para plano de previdência quando a gente fala de benefício de pensão por morte, o legado que fica, tá? Volto a dizer, nada é absoluto no direito, mas a tendência, o caminho da jurisprudência, até antes de vir aqui, a gente atualizou algumas coisas, inclusive as decisões mais recentes, 2023, 2022, do STJ, vão nesse caminho. Então, eu já tive várias discussões com colegas sobre isso. A gente nunca entra no consenso. Porque tem gente que defende que é o contrário. Não, isso é herança. Não, como não? Fraudou legítimo. Não, eu não fraudei nada, porque o dinheiro era meu provento de salário. Salário é empenhorável, salário não entra em partilha, salário não entra em herança. Né? Então, era um esforço meu, que lógico, eu uso para minha família, mas é um esforço meu, personalíssimo, direito meu. Seria interessante você esclarecer aí para os leigos o que é a legítima, né? Que muitas vezes a gente usa esses... Boa, Jurandir. Que a gente acaba se acostumando, né, cara? Acostumando com esses termos. É que a legítima... A legítima não é uma senhora com o nome de legítima. É que a legítima, né, no direito de família, é a parte do patrimônio da pessoa que ela não pode dispor. Que geralmente é 50% do patrimônio ele não pode dispor. Ou seja, tem que ser necessariamente destinado aos herdeiros legais, seja esposa ou filhos. Né? Os outros 50% ele pode dispor. Né? Aí ele pode dar para quem ele quiser. Isso, entendeu?
Por isso que... E a Previdência está nessa outra... É isso, justamente, no fraude legítima, foi o que a gente falou. Aí, fraude legítima, se eu tenho 10 carros, 2 apartamentos, sou empresa, eu vendo tudo, jogo no plano e indico para uma pessoa. Opa, peraí. Sim. Aí você acabou com o princípio do bem, porque os outros bens você está deixando, então tá garantida a legítima. A parte. Agora, a outra parte, você pode dispor para quem você quiser. Né? Entendi. Então, bem lembrado, Júlia, que a gente está tão acostumado com esses termos, eu me policiei para não tentar ser menos técnico, mas acaba fugindo. Mas foi bom, assim que a gente conseguiu esclarecer. Isso, e agora, né, Osni, até vou falar com o Osni, que é o nosso seguidor que mandou essa pergunta. Finalmente respondemos, né, a sua dúvida, claro que não de forma, né, exata, porque na justiça tudo é possível, né? Mas já tivemos já atendi 2 participantes com essa mesma pergunta lá na nossa área. Um, inclusive, pediu a orientação, eu falei, olha, se você quiser, você pode deixar, você pode partilhar. Mas ele falou assim, não, eu quero saber se eu posso. Eu falei, não, você tem todo o direito, passei para ele até a orientação, as decisões e tal. Eu falei assim, agora... eu falo que sou advogado, eu contrato advogado para poder fazer. Ele perguntou, você pode advogar para mim? Eu falei, não, eu estou aqui na função de advogado da Elos, eu não posso, não que eu tenha impedimento, mas eu acho que não é certo. Então, ele foi isso. E já teve um outro participante que separou e fez questão de deixar. Ele quis deixar para a esposa. Sim, ele partilhou a metade do saldo de conta dele com a esposa. Mas tudo bem que operacionalmente para a gente foi um parto, porque veio uma ordem do juiz, a gente tem que cumprir. Foi difícil, porque como é que divide o bem, né? Ele não estava em gozo de benefício. E aí, mas logo depois ele entrou, então a gente teve um trabalho para operacionalizar essa ordem. E foi consensual, foi um divórcio consensual, ele deixou a metade. Mas foi uma escolha dele, Foi uma escolha dele. Porque acabou sendo considerado para a gente operacional como um resgate parcial. Eu tive que tributar. Foi pago imposto de renda. Porque a gente é substituto tributário, teve que tributar. Então, eu vou dar um número, ele tinha, por exemplo, 2 milhões, que ele deixou 1 milhão para a esposa, é como se aquele 1 milhão ele resgatasse, pagou imposto sobre 1 milhão, e aí eles... Foi complexo essa questão, mas existe. Osni, se qualquer dúvida, a gente está à disposição. Isso, pode fazer outra pergunta lá que a gente grava outro podcast, né? Porque eu sei que o tema aqui ainda teria muita conversa ainda, né? A gente, acho que fica aí para futuros episódios aí com esse time do jurídico. Tem bastante coisa para a gente conversar. Bom, eu agradeço a disponibilidade de todos, né? Essa troca de experiências de alto nível. Acho que a gente teve aqui uma mesa, né, robusta e assuntos pesados, né? Assuntos não muito fáceis, mas acho que ficou aí o recado da importância, né, de se ler o regulamento, de procurar entender o que está contratando, de entender as regras, né? Então, é importantíssimo que cada um assuma essa responsabilidade, né, sobre o produto que está contratando e a gente está lá para responder e para tirar as dúvidas, ainda né? que a gente esteja lá para responder e tirar dúvidas, é bom que eles leiam, né? É bom que leiam. Para pelo menos trazer a dúvida mais direcionada. Isso, né? isso. A gente está lá à disposição. A gente procura lá na Elos traduzir um pouco do regulamento, então a gente tem cartilho, o Elos Prev tem cartilho, o Futurize tem um conteúdo um pouco mais fácil, o FAQ, né? Então, local de dúvidas mais frequentes. Então, isso tudo está disponível também no nosso portal para consulta de todos. Convido também a seguir a Elos nas redes sociais, que a gente produz muito conteúdo, né, sobre esse assunto, sobre educação financeira e previdenciária, sobre bem-estar, sobre vida, enfim, a gente está produzindo conteúdo aí para o seu equilíbrio de vida, né? A gente tem focado muito aí em todos esses pilares. E obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês pela presença. Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer. Prazer estar aqui. E ficamos aí já abertos a futuras conversas, Se tiver aí, próximo, futuros episódios. agora a gente já, como diz outros, já se acostumou com o ambiente, tá mais leve agora. O começo é mais tenso. Os nossos ouvintes, né, que também nos mandem temas aí para os futuros podcasts, né, através das redes sociais ou através do próprio e-mail lá da área de comunicação, que é o acm@elos.org.br. E até a próxima.